Caminhando para a última pergunta. O problema do mal é um problema só do cristianismo, Dr. Weber? Eu creio que não. E eu digo por quê. Todas as pessoas... Os evolucionistas e os ateus também têm problema para explicar o mal? Claro que tem. Vou dar um exemplo. Eles podem explicar que as coisas acontecem por mera força da natureza. O problema é que eles têm problema... os apologetas falam que a gente facilmente vira a mesa dizendo que eles têm o problema do bem. Se os evolucionistas explicam como as coisas são, eles não têm como explicar como as coisas devem ser. Filosoficamente, há um problema insolúvel. Você não consegue ir do ser para o dever. Isso é conhecido na história da filosofia. E os naturalistas, então, eles não têm condições de colocar isso. Os evolucionistas, por quê? Porque eles podem querer descrever como as coisas são, mas eles não têm padrão de moralidade. Então, uma das áreas mais fracas da cosmovisão deles, da perspectiva de vida, é mostrar qual é o fundamento da moralidade. Então, olha que curioso. Inconsistentemente, eles usam os padrões cristãos de bem e mal para acusar o Deus de ser mal e, portanto, inexistente ou não ser bom. Então, eles usam capital emprestado, a gente diria. Eles tomam algo que é do cristianismo, entendimento de bem e mal, para aplicar o que, na verdade, não tem fundamento na própria perspectiva deles. Agora, eles têm que falar alguma coisa para quem está sofrendo. Então, é um problema para todo mundo. Todo mundo tem que explicar algumas coisas. E olha que interessante, vou dar duas respostas rápidas. Tem aqueles que negam a existência do mal. São normalmente aquelas filosofias, religiões orientais, que falam que mal é ilusão. Como o budismo, por exemplo. Exatamente. No Zen budismo, ele vai colocar essa ideia de ilusão e você tem que superar, o que é bastante, denigre bastante o ser humano. Vou dizer como. Imagina falar para uma mãe que acabou de perder um filho assassinado, como a gente colocou isso, dizendo assim, olha, essa sua dor é ilusória. Por que ela é bastante... ela denigre a mãe? Porque ela está dizendo que o amor que a mãe tem pelo filho, e portanto a dor, ela é proporcional ao amor. Se a dor é ilusória, então o amor tem que ser ilusório. Não pode haver apego àqueles que nós temos mais próximos de nós. Então é um problema seríssimo você falar do mal como ilusão, ou você colocar como Deus não sendo bondoso, e assim por diante. Então é um problema para todo mundo. O cristianismo tem a revelação do próprio Deus, a revelação do próprio Deus, sobre como é que a gente crê nessas coisas, ainda que elas nos pareçam confusas. Tá certo. Eu diria que tem essa solução final para o mal. O cristianismo tem isso. Agora, a origem em si, embora nós tenhamos muitas coisas reveladas na Bíblia, em última instância, a gente não deve ter medo de dizer que é um mistério de Deus. Sim, verdade. Faz parte da sua grande soberania, do seu poder, e que nós não temos condições de penetrar totalmente nesse mistério. Mas uma certeza nós temos é que um dia Jesus Cristo triunfará sobre todo o mal. E que a sua glória e o seu reino se estenderão sobre toda a terra e que o estado eterno, glorioso, do bem haverá de ser estabelecido no nosso planeta e no cosmos. Essa é a nossa esperança e essa é a mensagem que nós trazemos para você.